Hello, hello, boa noite. Eu sempre fico na dúvida se é boa tarde, boa noite. Feliz 2025 oficialmente. E a Andressa já chegou aqui, a gente vai falar de temas maravilhosos aqui, coisas que eu adoro. Deixa eu já chamar ela aqui pra gente começar esse papo conjunto. Flávia Cela Maga, boa noite, feliz ano novo para vocês que estão entrando. A Andressa já deve. Feliz ano novo, minha amiga. Cheguei! E aí, minha flor, boa noite. Boa Estamos noite. aqui em mais uma live, a primeira de 2025, mas muito feliz de estar aqui, de estar trocando com você, de estar aprendendo, de estar ensinando, de estar ouvindo. Isso é muito bom, isso é muito bom. E obrigada, estamos aqui. Vamos hoje falar de algo que traz felicidade pra gente, né? Quando a gente fala de sentido, buscar sentido para a vida, entender o que me faz feliz, o que é importante. Vamos nessa. E é muito bom, né? Aí o povo tá chegando aí. Boa noite, povo lindo. Feliz ano novo para vocês. Esse livro aqui é algo que eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. E Te não digo, é? né? As duas com o mesmo livro faz parte. A gente vai falar de sentido. Não dá para não falar de Viktor Frankl. Não tem como. Não tem sentido falar Né? de Não sentido. tem sentido se não falar de Do Viktor ator. Frankl. E eu acho que é muito legal, né, na biografia dele, que antes dele ir para o campo de concentração, ele já pensava no sentido da vida. Sim. E quando ele entra, ele com 13 anos na sala de aula, ele olha para a professora e ele fala: professora, e qual é o sentido da existência? E aí a professora olha para ele e fala: mas eu tenho tempo para ficar pensando sentido? Eu, hein? Eu não estou aqui para filosofar, né? Vou pensar no sentido, vamos estudar, vamos aprender a ler, escrever, somar, subtrair. É, Mas você entende, né? Quando você lê. E esse livro está disponível até na internet gratuitamente, quem quiser. Né? É fácil de acessar, mas se quiserem a gente envia. Mas ele é um ser iluminado, né? Se a gente parar para pensar, é um ser espiritualizado e iluminado. Porque ele vem questionando o que é estar vivo, o que eu estou fazendo aqui, o que eu vim fazer aqui, qual a importância disso, desde realmente da infância. Isso não é nada muito comum, né? Então, ele é alguém diferenciado, sim. Ele enxerga a vida, né, pelo um outro ângulo, pelo outro prisma, e conseguir aprender um pouco com ele do que é a vida, o que eu vim fazer aqui, que sentido é esse, que sentido no sofrer, né? Porque é muito curioso, o livro fala do sentido, né? Da morte, do sofrer, da dor. Então, que para algumas pessoas é o fim, né? Ele traz como recurso ainda de vida, que é o curso de vida. sofrimento. E ele fala, né? Eu acho interessante você falou isso, me fez lembrar, né? No livro, a gente vai trazendo coisas do livro, tá, gente? Mas ele fala assim: algumas pessoas no caminho da câmara de gás entravam reclamando, se debatendo, querendo matar os capos, os soldados. Outras entravam com uma canção nos lábios e uma oração no coração. E aí ele dizia isso, parece poético, né? Mas ele falava assim: no meu fim, no ápice da vida, quando não tiver mais solução, a solução ainda está nas minhas mãos em decidir o que eu vou fazer, como que eu vou terminar, Perfeito. né? Muito bom. E eu acho, assim, falando do final já, né? Ele foi uma pessoa que ele entra no campo de concentração com a obra dele, que é Psicoterapia e Sentido da Vida, que não tá aqui, tá em casa, mas eu posso colocar no stories, né? E ele entra com aquele livro pronto. E ele pede para alguém guardar, aquele alguém tá nem para ele. Não, Mas e nada é guardado, né? A gente está falando de um campo de concentração. Nada mais lhe pertence, nada mais era seu. Nem um manuscrito, nem mesmo um manuscrito. e aí ele fala que ele entrega, porque não tem o que fazer, tem que entregar mesmo. E ele decide, quando ele tem tifo,
que era uma febre, ele tinha 32 quilos, né? E ele estava com uma febre que ele não... Ele era médico, então ele sabia, né, o que ia acontecer com aquela febre. Então ele pensava que se ele dormisse, as pessoas quando dormiam com a febre, elas não acordavam mais. Então ele pega cacos e ele começa a reescrever a obra dele, Sentido da Vida. Sim, perfeito. Então ele falou assim: eu tô com febre, eu tô magro, eu tô mal, mas eu vou escrever a minha obra aqui. O sentido agora para eu viver é terminar de reescrever a minha obra. Sim. E ele vai citando, né, o livro todo. E é interessante a gente falar não só do livro, mas falar exatamente do sentido, né? A gente fala muito sobre sentido como terapeuta, propósito, um porquê, um para quê. Mas esse livro deixa bem claro, né, que o sentido ele está externo e eu preciso buscar algo externo, né, externo a mim para trazer sentido. Quais são os sentidos, né, que um ser humano possa ter de forma externa, né? O que eu posso encontrar sobre o externo para trazer sentido para mim? Eu tenho uma paciente específica que ela tem muita dificuldade quando eu digo, né? Vai buscar, vai fazer algo, vai concretizar um sonho, vai trazer lá fora algo que realmente vire propósito. E como ela está no momento de aposentadoria, né? Você imagina, existem muitas dificuldades porque ela ela pareou, né? Ela acredita que uma vida aposentada perde sentido porque o único sentido que ela tinha era trabalhar. E, e agora a gente tem construído e ela tem conseguido entender que ela pode construir outra coisa, né, para além dela, do que o trabalho, né? Ah, mas não faz sentido eu ir ao cinema todo dia, ela diz. Mas eu falei, mas por que você tem que ir ao cinema todo dia? Quem disse que você tem que ir? Não faz sentido eu ir ao shopping todo dia? Não faz sentido eu ir à academia todo dia? Se não faz sentido, não precisa, né? Não precisa. Mas o que para você precisa olhar para fora, se identificar com alguma coisa que faça sentido, né? Então, é algo que eu preciso olhar para fora, me identificar e falar: "Ah, isso aqui faz sentido para mim. Isso aqui eu preciso construir", né? Porque ele diz o seguinte, que existem três formas de sentido. Ele diz assim, ó, quando a gente fala de sentido, criar um trabalho, praticar um ato, é um sentido que é o mais fácil, né? Vou fazer algo. É o mais fácil. O segundo é a atitude que tomamos em relação. Não, perdão. O segundo é experimentação de alguma coisa, ou a relação, o encontro com alguém. Então, experimentar, experienciar, viver algo com você ou com alguém. E a terceira, né? Uma atitude que tomamos em relação ao sofrimento, que é inevitável da vida. Que é o mais difícil, né? Eu diria. É o mais difícil das pessoas encontrarem sentido na dor e no sofrimento. E aí a gente tá olhando para fora e encontrando minimamente algum sentido? Ou a gente acaba fazendo o que todo mundo faz? Ou mesmo fazendo aquilo que alguém disse que era bom eu fazer? Mas será que eu estou imprimindo algo que é meu na minha vida e isso me traz sentido? Isso me traz propósito para estar aqui? É interessante isso que você está falando, que eu gosto de muitos trechos desse livro que eu acho que são significativos, né? Você também está trazendo e a gente vai complementando. E por isso que é legal, né? A leitura. Eu leio, algo vai me saltar, e aí quando você lê, algo te salta, e quando a gente se encontra, a gente complementa, né? E mais uma vez a gente vai dizer que é impossível ser feliz sozinho. E a gente não está falando de dependência, a gente está falando de ter com quem contar, de ter com quem trocar. Uma vida sozinha, uma vida solitária, é muito ruim, porque aí a gente fica na nossa bolha, e a nossa bolha, ela é um lugar vazio. E é um lugar também de tanto egocentrismo, né? De que eu sou suficiente, que eu me basto. O que a gente tem que encontrar são relações de trocas justas, onde eu entrego e eu recebo, né? Uhum. E isso ele fala também na obra dele, mas ele fala assim, ó, a vida é sofrimento. E sobreviver é encontrar sentido na dor.
Se há de algum modo um propósito na vida, deve havê-lo também na dor e na morte. Quem tem um porquê viver pode suportar quase qualquer como. É verdade. Ele cita isso diversas vezes nesse livro, né? É até uma frase de Nietzsche, que ele traz essa identificação também junto. E olha que coisa, né? Aos 13 anos, alguém se pergunta: qual é o sentido da vida? O que eu vim fazer aqui? Né? Uhum, Eu não me lembro de aos 13 anos eu me questionar exatamente algo tão filosófico. uhum. Mas será que a gente precisa se perguntar mesmo: o que eu vim fazer aqui? Né? Se eu pergunto a alguém: o que você veio fazer aqui? Às vezes essa pergunta pode ser interpretada, claro, de várias formas. Mas o que eu vim fazer aqui? A vida é minha, eu não pedi para nascer, né? Tô aqui. Eu provavelmente fui fruto da decisão de outras pessoas, de papai e mamãe, ou nem essa decisão, eu simplesmente aconteci, que é Aconteceu. muito natural, né? Eu aconteci e eu tô aqui. E agora adulta, né? Me fiz adulta. O que eu vim fazer nessa bagunça toda aqui? Eu Né? tô, Porque eu tô. Desculpa te interromper, mas eu tô rindo. Porque você falou assim, porque eu só tô aqui. Aí quando eu estou aqui, eu vivo esse momento é bem lindo. você cantarolando. Mas é isso. Eu vim fazer o quê? Eu nasci, não escolhi, fui plano ou não de alguém, cresci, tô aqui e vou morrer. O que eu vim fazer aqui mesmo? Que bagunça é essa? Né? Que show da Xuxa é esse que eu vim fazer aqui? E eu preciso sim. Às vezes a filosofia é interessante porque ela vai fazer perguntas. Você está fazendo o que aqui, meu bem? Tá perdido? Você sabe o que você está fazendo? Você sabe para onde você vai? Né? Você está gostando do que você está vivendo? Ou você só está sobrevivendo? Então, às vezes, a gente precisa, Flor, se questionar o que eu estou fazendo aqui. Eu estou vivendo ou eu estou sobrevivendo? A vida que me parece aqui na frente dos meus olhos, ela é satisfatória? Eu gosto do que eu faço? Eu gosto de quem eu me tornei? Ou não? Porque ainda é tempo. Quanto antes, melhor eu me dar conta disso. Mas nunca é tarde demais. Então eu preciso olhar para o que eu estou fazendo, para o que eu estou vivendo, para o que eu estou vendo, entendendo se eu tenho contentamento sobre aquilo ou não. Agora, é claro, eu vou ser feliz o tempo todo? Não. Nem espere isso da vida, porque isso não é vida, isso é novela, isso é filme. Né? A realidade nos exige olhar que a dor e o sofrimento fazem parte da vida. E que eu preciso lidar com isso. Porque senão fica sem sentido também. Senão eu viro criança, acreditando que a vida é algodão doce. E não é, Flor. Não, não E é. é interessante, eu tive um professor, o Pedro, que ele falava assim, às vezes a gente é adulto, mas a gente quer o docinho, quentinho, gostosinho. Se não for docinho, quentinho, gostosinho, a gente não quer viver, porque a gente quer docinho, quentinho, gostosinho. E aí a gente vai pensar que, cara, que vida é essa? E é interessante, né? O Victor Frankl, ele fala isso, né? Que uma criança, ela olha para os adultos, ela olha para a vida e fala, o que que vocês vão me dar? O que que vocês vão entregar? O adulto não, ele olha para a vida e ele fala, o que que eu posso entregar para essa vida? Então ele diferencia o adulto da criança no aspecto do que eu posso derramar sobre a vida, porque agora eu já posso contribuir. E aí tem um trecho que ele fala aqui, né? O fato é que o sentido, assim como a percepção deste sentido, visto do ponto de vista logoterapêutico, estão localizados em chão firme e não flutuante no ar, ou encerrados numa torre de marfim. Não é coisa linda, não é patati patatá. É a vida real sendo construída. E outra coisa que ele fala, que eu acho que é fundamental, é que não tem um sentido. Porque se o sentido da minha vida é minha mãe morreu, eu faço o quê? Eu morro junto, né? Eu tenho que ter sentido na mãe, sentido no trabalho, sentido na atividade física, sentido no marido, sentido no filho, sentido no cachorro, sentido, sentidos e sentidos. E é algo tão profundo que eu acredito que, assim, o campo de concentração não foi mole para ninguém. Foi
muita dor, muito peso. E quando ele começa esse livro, ele vai dizendo que ele vai escrever horrores aqui, mas ele não vai escrever só horrores. Ele vai contextuar a teoria dele que já estava pronta e o Capo jogou no lixo quando ele entrou no campo de concentração. Ele vai escrever contextualizando e fazendo aquele link, né? O que eu tinha percebido e agora nessa dor toda, o que que eu vi sobre sentido. E depois que ele sai do campo de concentração e muitas pessoas também saíram, a gente tem algo que é o estresse pós-traumático, transtorno de estresse pós-traumático, que era a dor de quem saiu do campo de concentração. Deixa eu só fazer um parênteses, né? Ele divide esse livro em 3 tópicos. O primeiro é o choque, quando a pessoa percebe, né? As pessoas estavam lá na Alemanha, vivendo bem a beça, trabalhando, estudando, produzindo textos, produzindo seminários. Ele por anos. Né? As pessoas eram É, funcionais antes de todo esse horror acontecer. Exatamente. Por anos ele trocou lá as correspondências dele com Freud e não sei o quê. Depois ele viu que não era mais, porque Freud achava que o homem pensar nesse sentido era uma loucura. Tem autores que diz que a religião é ópio do povo e ele traz a questão noética, a questão transcendente para a teoria dele. E aí alguns autores foram tirando ele do circuito, ok? Mas ele tinha um foco e ele seguiu o foco dele sem ferir ninguém. E aí, o que que eles fizeram na época, né? A Hitler tem um mandato lá de separar. Então, ele perde a credencial dele de médico e ele passa a ser médico só de judeus. Então, eles fizeram um muro, colocaram todos os judeus dentro daquele muro e o judeu ele só podia atender judeus, só podia fazer sapato para judeus, só todas as profissões Convivência ficavam. com eles, com o povo deles. Cara, Depois do muro, eles vão para o campo de concentração, né? Mas eles já estavam nessa segregação, nessa separação da liberdade roubada. Mas ele estava pensando no sentido da vida. Se eu estou vivendo isso que eu não pedi para viver, o sentido deve ter. E ele consegue liberação para ir para os Estados Unidos. Só que o pai dele adoece. Aí ele fala: não, eu posso ir e me livrar, mas meu pai não vai poder ir, minha irmã não vai poder ir, ninguém vai poder ir. Eu vou deixar minha família aqui. Não tem sentido para mim na vida ficar deixar. bem e saber que minha família tá aqui morrendo. Irlane, é certo ou errado? É o sentido da vida dele. Pode ser. Hoje a gente compara muito sentido com valores, né, o É Andressa? verdade, é verdade. Porque os nossos valores, eles definem a nossa escolha. E aí, quando ele entra no campo de concentração, ele estava segregado, mas não estava no campo de concentração. Entrou no campo de concentração, ele costuma dizer, e ele divide o livro nesses tópicos, que é o momento de choque. Sim. A fase um, né? O momento de choque. Que é assim, caramba, é real. Será que eu vou morrer? Que deve ser uma. Ele deve ter, né? Não só ele, acho que todos vivem ali realmente a dor de estar para a morte, né? Porque ninguém tinha a mínima. Ele até fala isso, né? Ah, eu tinha 8% de chance, sei lá, de Uhum. sobreviver e conseguir sobreviver. Então, assim, ninguém sabia se conseguiria sair dali, né? E ele até coloca isso, as pessoas como sentido da vida dentro do campo de concentração era, será que eu saio daqui vivo? Né? E ele falava, não, não é isso. Eu consigo enxergar o contrário, né? Eu não sei se eu saio daqui vivo, mas tem sentido eu estar vivo aqui nesse campo de concentração? E aí é interessante isso, porque ele tem um choque, e aí eles querem se defender, eles querem se proteger. Só que a gente entra numa frequência que a gente tem que ter cuidado para não entrar nessa frequência na nossa vida, que é o desamparo aprendido, que é a apatia, né? Eu olho para o outro sofrendo e aquilo não me afeta mais, né? Ele fala isso, que ele conseguia visualizar e as pessoas, elas se entregavam àquilo. O capo tá batendo em alguém, não se resiste mais. A gente aceita que o sofrimento é o que nos resta.
você pensar, a gente fala de mecanismos de defesa, né? Talvez ali fosse o único mecanismo de defesa possível no momento de extrema dor, violência e morte. Mas é interessante você estar falando isso, né? Sobre como esse livro ele é organizado, porque ele vai falando de toda a história que ele vive, ele não entra tanto em detalhes assim, né? Porque ele Uhum. fala, não vou entrar em detalhes, porque aqui no livro ele vai fazendo, já estava, né, o manuscrito pronto, né, da logoterapia como uma teoria, porém ele começa a colocar em prática, né, nele quanto pessoa, quanto profissional, né, minimamente ali e como humano, claro, de como ter minimamente resiliência. Porque pensa, se eu tô na minha dor, independente, né, a gente está falando aqui do campo de concentração, mas qualquer sofrimento. Uhum. Se eu tô no meu sofrimento, se eu tô na minha dor, e começo a achar que o sofrimento e a dor não fazem sentido, se eu não tenho minimamente resiliência de saber que eu tô entrando ali, e ali, principalmente, né, o que eu penso pessoalmente, qualquer dor e sofrimento precisa ser, como é que eu posso explicar? Como se eu fosse me fortalecendo pós-sofrimento. Eu preciso estar mais forte do que eu entrei, né? Quando eu Uhum. saio de um sofrimento. Então, ou mesmo que eu leve isso para conhecimento, para falar da minha história, para fortalecer o outro. Eu preciso olhar o sofrimento como algo natural da vida, apesar de eu não gostar. Mas eu preciso olhar para a dor e para o sofrimento, e até mesmo para a morte, como algo que pertence a mim. Porque se a vida pertence a mim, né, naturalmente, a morte um dia também. Então, olhar para a nossa vida, olhar para a nossa história como fortalecimento, como crescimento e até mesmo como história para contar, para que eu possa fortalecer e ajudar o próximo. Porque senão realmente só a dor pura e o sofrimento puro, que sentido faz? É muita. E assim, quando a gente olha, né? Eu tenho uma amiga que é psicóloga também, que ela fala assim. Ela usou essa expressão e pra mim faz sentido, né? Ela fala assim: Fulano é cagado de pombo. Que ela diz que quando o pombo tá assim, né? Que é porque o cocô do pombo cai, parece que a pessoa abre a corrente de azar, né? E às vezes a gente olha para as pessoas e realmente as pessoas, elas parece que são marcadas para sofrer. Mas muitas vezes a gente se surpreende com uma alegria que se talvez fosse eu não teria, com uma esperança, uma expectativa, como diz Mário Sérgio Cortella, né? Esperança de esperançar, de acreditar que coisas boas virão. Virão. Uhum. E como que eu vou viver, mesmo que a vida me apresente um prato de dor, É verdade. né? A vida está apresentando um prato de dor. Eu não pedi para comer um prato de dor, mas como que eu vou viver? Eu vou tornar esse sofrimento, essa dor, um sofrimento, ou eu vou olhar para essa dor e falar, meu Deus, de novo, me ajuda a superar, né? E aí tem gente que vai chamar de Deus, tem gente que vai. Esses dias eu tava lendo, tô lendo um livro Normose, do Roberto Crema, que ele fala sobre espiritualidade também, inteligência espiritual. E aí ele fala que colocar Deus, e ele usa a analogia de uma árvore. Quando eu falo de uma árvore, o coração. Quando eu falo de uma árvore, quando eu falo eu amo árvore, não significa que eu estou debaixo de uma árvore, que eu estou sentindo a brisa da árvore, que eu estou sentada debaixo da árvore, que eu abracei a árvore. Tá pensando que talvez a árvore que eu pensei aqui foi, sei lá, uma macieira. E você pensou, sei lá, uma goiabeira, né? A árvore pode ser muitas coisas. E aí ele fala que quando eu penso na palavra Deus, eu tento limitar ele à árvore que eu pensei. E, Sim. e ele estava dizendo, o problema de falar de Deus não é falar de Deus. O problema é que quando eu falo de Deus, eu falo, ah, Deus é esse controle que ligou lá. Aí deu ruim, a gente começa a brigar. Então, a árvore não é uma só. E a definição de Deus, Também não é. cada um vai ter uma. Victor Frankl, ele fala que a religião ela traz um sentido. Ele conta aqui nesse livro que numa noite cruel, no frio da Alemanha, neve no ar, sem comida, uma pessoa fala assim: vamos fazer uma sessão espírita?
para trazer conforto, consolo, para a gente se unir e pedir a ajuda de Deus ali, olhando aquele momento. E ele fala que ele senta na enfermaria e ele participa, e ele era judeu. E ele senta e participa ali para trazer conforto ao coração dele. E ele fala que aquele momento de amor, compartilhar, conexão, trouxe vida para aquelas pessoas. É muito interessante quando a gente fala disso, né? Porque, sim, algumas pessoas vão buscar sentido da vida na religião, na fé, em Deus. E eu acho isso extremamente importante, né? E é natural. Mas entender que existem. Deus tem muitas facetas, né? E eu posso enxergar Deus de uma forma, você pode enxergar de outra, ou, né, de alguma outra religião, de alguma outra visão de mundo, ou de experiência com, né, esse divino. Porque se eu consigo entender que não é exatamente uma estrutura religiosa que me traz Deus, eu posso buscar Deus em vários lugares, né? E aí eu não preciso brigar com a Ilânia porque eu enxergo Deus diferente dela. Eu preciso respeitar, porque a experiência dela com Deus é um e a minha é outra. E isso faz muito sentido. Isso traz sentido. E eu acho que é interessante a gente falar do que naturalmente, e que pode ser diferente para cada um. Pode não, naturalmente é. O que é buscar um sentido para minha vida? O que pode trazer sentido, Ilânia? Acho que é interessante a gente falar disso, né? Porque quando a gente traz isso para o consultório, as pessoas às vezes não conseguem compreender. Né? Mas como assim sentido? Você fala disso, você fala daquilo que é importante, mas não consegue me dizer o que é, concretizar o que é. Primeiro que sentido é muito individual. Individual. E ele fala isso, né? Que ele não vai entregar um sentido para os pacientes Não, dele. Que não não tem. tem um sentido último na vida, mas que nós precisamos encontrar. E o sentido ele está muito relacionado com, vamos pensar na psicologia positiva para explicar, né? Na vida engajada, nos relacionamentos positivos, na contemplação do belo, na espiritualidade, não na religiosidade, porque às vezes eu sou tão rígido no meu relacionar com aquilo que eu acredito, que a minha agenda religiosa ela ocupa a minha conexão com o sagrado. Eu tenho a minha religião, mas eu tenho que isso aqui, e eu tenho que visitar, sei lá quem, eu tenho que fazer, eu tenho que estudar esse livro para falar, sei lá o quê. Eu tenho que não dá tempo daquela água que eu dou para os outros beber, não dá tempo de eu beber. Então, espiritualidade não é religiosidade. Pode estar ali na religiosidade, mas necessariamente não é. Agora, e muito Caminhar pelo junto, mas a gente precisa, né, entender. Eu já tive experiências com algumas pessoas extremamente religiosas, né, uma religião, mas que elas não viviam a espiritualidade na sua própria vida. Traziam um discurso religioso, que isso pode ou isso não pode, e quando ela precisava dar afeto, compreensão, respeito para as pessoas com quem ela convivia, ela não conseguia. conseguir. Extremamente religiosa, E é mas isso, nada. né? Existem muitas pessoas também que são ótimas na religião e péssimos em casa. Parece Sim, até que quando a pessoa está falando do pai e da mãe, não é aquele irmão da igreja, não é o irmão da igreja, o irmão da religião, o pai de santo, sei lá da onde, né? Eu trabalhei com uma moça que ela tinha a mãe, a sogra dela era mãe de santo. E era mãe de santo e sogra. Tudo que acontecia na casa dela, quando chegava os dias das sessões, a sogra incorporava e pedia para ela fazer. Aí ela começou a compartilhar isso no trabalho. Eu falei, isso tá estranho. Peraí, deixa eu coçar meu ouvido, deixa eu limpar com cotonete. Tá estranho. Você vai precisar avaliar se a sua sogra vai poder também ser sua mãe de santo. Talvez a gente precise ter uma sogra, que aí, se você quiser ficar com esse homem, é com sogra, e mãe de santo você vai ter que encontrar em outro canto, porque senão se mistura. E no caso dela, quando ela trazia no trabalho, que ela compartilhava, eu falei, cara, sabe, não tá. E aí a gente misturar. vai pegar Victor Franco e vai dizer o seguinte: quem é o homem? O homem é Hitler e seus comparsas, que nos aprisionava, nos enviava para a câmara de gás, mas também era aquele que de noite dividia um pedacinho de pão. Sim. Quem é o homem? O homem é o bom e o mal.
o feio e o belo. O homem é a totalidade. E a gente precisa só encontrar que homem e mulher, amigos, familiares, que têm que estar tão próximos na nossa vida. Encontrar um sentido na vida não é encontrar alguém problemático para a gente ficar cuidando o tempo todo. Porque pode ter sentido, sim, nos desafios da vida, mas não significa que eu tenho que ter uma encrenca para resolver para que a minha vida tenha sentido. Uau, isso acontece, né? Uau, uau, isso Memórias ativadas nesse momento, né? Você está falando e veio aqui uma pessoa específica, né? Uma paciente, onde ela se sentia uma salvadora, né? Ela tinha a síndrome da salvadora. Então, por exemplo, se um filho tinha um problema, ela rapidamente já estava ali na casa do filho resolvendo aquele problema. Se o outro filho também estava sem dinheiro, uma dívida, ela ia lá e se enrolava e ajudava a dívida desse filho. Se o marido tinha um adoecimento, um problema, ela estava resolvendo. Então, a vida dela, o sentido que a vida tinha, era de auxiliadora, era de cuidadora, era de salvadora, né? Daqui a pouco o filho se mudou, o marido teve um problema, daqui a pouco ela ficou viúva, né? Faleceu, outro filho deu cabo da vida, foi fazer sei lá o que, não sei aonde, e ela já não tinha mais a função de salvador. O marido falecido, o filho se mudou, outro filho, sei lá o que decidiu fazer da vida, foi para outro lugar. Ela já não tinha mais sentido, porque ela acreditava que ela precisava salvar os seus. E nessa de salvar todos, ela não olhou para ela. Ela perdeu muito rapidamente o sentido da própria vida, porque ela deixa de ser salvadora e começa a ser ela. E a vida fica totalmente sem sentido. E ela foi reaprendendo. Olha que interessante, né? Porque ela já estava aposentada, ela foi reaprendendo. O que eu vou fazer? Meus filhos já não estão morando mais perto. Marido falecido. O que eu vou fazer? Ela chega nesse momento, entrou em depressão, foi difícil, ela entrou em depressão, porque já não fazia sentido algum, ela já não salvava mais ninguém, nem ela mesma. E ela foi entendendo que ela precisava voltar a ter amigas, porque antes ela não tinha tempo para as amigas, né? Tinha que cuidar de todo mundo. Ela foi voltando a marcar ali um cinema, um café com as amigas. Ela foi fazendo atividade física, foi olhando para a vida dela, né? Foi se cuidando, foi marcando os médicos que ela marcava para todo mundo, marcando para ela, sabe? Foi fazendo passeios, viagens, e a vida começou, né? Ela foi buscando esse sentido externo para se preencher, para falar, não, isso aqui tem a ver comigo, isso aqui é importante, isso aqui eu não posso ficar sério, porque isso de alguma forma traz saúde para mim, saúde mental, saúde física. Então, é muito comum, né? Se eu vivo a vida que é do outro, mesmo que esses outros sejam a minha família, eu perco o sentido da minha própria vida. E talvez minha vida precise o o sentido da outro. minha vida é cuidar de você, né? E aí quando esse outro Você tá no... é a razão da minha felicidade, da minha tristeza, da minha reclamação, né? Ó, Sim. viver não é preciso. Nem sempre os planos se concretizam, apesar do desempenho. Entendo como sentido da vida a permanência de perspectiva, pois a vida não é um caminho reto, já a perspectiva vivifica. Exatamente isso, né? Não tem precisão a vida, né? Isso que ela viver não é preciso, não é reto, não é concreto. Viver é se lançar. Eu, uma cliente minha, né, me indicou um vídeo, eu vou colocar o link aqui no Stories, que é Reforma Íntima. Ele é um juiz e também psicólogo, que ele dá palestras e ele fala de. Mas ele dá ele conta uma metáfora nesse vídeo, que é o seguinte: quando a gente nasce, a gente é um avião que alçou o voo. E não tem na vida como parar para colocar combustível e ir ao mecânico. Não tem como. Falar assim, peraí, tô voando, não, vou voltar lá. Não tem como. A gente vai ter que encontrar formas de colocar combustível, ajustar parafuso em vida. Porque a
vida, ela não vai parar de que eu preciso. Às vezes a gente vai precisar descansar, mas é voando que a gente descansa. Não tem como você falar assim, não, agora eu vou lá rapidinho, vou É parar um pouquinho. vivendo o que a gente vai fazendo, né? A gente não faz um pit stop exatamente da vida. Não, vou sair da vida. Como é que é a brincadeira, né? O meme. Para agora que eu quero descer, né? Para a vida agora que eu quero descer. Não, não pode, já tô aqui. Não vai parar. E eu preciso, né, fazer tudo ainda aqui, vivente, né? Seja bom, seja ruim, seja os meus sonhos, minhas expectativas, seja as minhas dores, ou aquilo que eu quero construir. É aqui, é a vida funcionando, a vida em movimento, né? É entender isso, entender que a vida precisa de algum movimento. E eu escolho que movimento eu dou a essa vida, porque é sobre a minha vida. Então eu volto a dizer, não tem receita de bolo pronto para eu dar para quem está aqui nos assistindo, ou quando a gente trabalha com os nossos pacientes. Não, não é. Não tem uma receitinha de bolo pronto. Eu preciso mostrar, olha, é sua vida. Tem a ver com você, com aquilo que tá próximo aos seus valores, aquilo que para você é importante, aquilo que vale a pena. Que tipo de vida você quer ter? Para que quando você chegar lá, né, no seu leito de morte, se assim você tiver tempo dessa análise, né, porque às vezes a gente vai embora do nada e nem percebe, É. né, eu sempre digo que o sortudo é aquele que pode, às vezes, fazer a análise da própria vida, né? Porque tem gente que está ali, aconteceu um acidente, bum, morreu. Fez análise nenhuma, já foi. Mas aqueles que conseguem fazer minimamente uma análise da vida lá na velhice, né? Se eu puder fazer esse exercício de uma segunda vida, né? O livro fala disso, tem até o nome que eu já esqueci, já li, já reli, esqueci. Ele fala do imperativo categórico, Imperativo né? categórico, exato, era esse nome que eu estava tentando lembrar. Viva como Como se se você estivesse você vivendo pela segunda vez. Na primeira vez você errou tanto que dessa vez você vai fazer dar vai certo. fazer, né? Dá certo. Então, esse imperativo categórico fala disso. Se eu chego num leito de morte, se eu chego na minha velhice, não preciso nem estar morrendo, não, mas chego aqui numa velhice, 80, 90 anos, eu me questiono e falo, opa, né? Uhum. Gostei disso aqui. Ou então utilizar o imperativo categórico mesmo, né? Se eu me projeto na minha vida, né? Lá na frente, lá na fase idosa, bem idosinha, tudo que eu vivi até agora, eu gostei, me projeto. Uhum. Utilizo o meu presente quanto passado, né? Ele fala disso. E eu vou estar feliz? Ou eu posso voltar e viver essa segunda chance, essa segunda vez, e falar, não, vou fazer diferente, vou fazer melhor. Isso não faz sentido para mim, isso não é saudável, pelo menos daquilo que eu acho interessante. Então, começar a olhar para mim hoje como alguém que eu gosto da vida que eu tô levando, eu gosto de tudo que eu já construí, e aí olhar para si como alguém possível de mudança. Quando a gente busca sentido, a gente também precisa fazer o movimento da mudança, né, Irlânia? E pensar que o que fazia sentido aos 18 não faz mais sentido aos 30, não faz mais sentido aos 40, não faz. A vida, isso também é um sofrimento, né? Quando a gente quer manter, às vezes, vamos pensar no corpo, né? Ai, porque eu não tenho a cinturinha que eu tinha aos 12. Nem vai ter, meu bem, não tem mais, acabou a cinturinha dos 12, né? Não tem, não cabe, não dá, não dá. E se a gente tá falando da cinturinha, será que a vida pode ser isso? E às vezes a gente sofre porque a gente é resistente à mudança. Porque a gente não entende esse processo que precisa mudar. Agora tem uma coisa que eu acho que é bem interessante, né? Que eu tava falando do estresse pós-traumático. Muita gente saiu do campo de concentração e ele fala da terceira fase, que é o retorno para casa. O povo retornava, eu quero voltar para casa, eu quero estar com a minha família, eu quero estar com. E quando a pessoa voltava, ela não encontrava a casa, porque E talvez a casa tenha sido bombardeada. Ela não encontrava a família, porque muitos morreram na entrada do campo de concentração. Ele mesmo descobre que só sobrou uma irmã e que a esposa dele estava grávida, mas morreu também. Todo mundo tinha morrido já. Mas ele fala que uma coisa que é muito complicada
e que acontece muito quando a gente escuta pessoas falando, é a pessoa que sofreu na mão de alguém, quando ela tá na liberdade, ela faz o outro sofrer. Ele fala que quando as pessoas retornavam para casa, elas destratavam o padeiro na padaria, o açougueiro no açougue, o piloto do bonde. A pessoa ia levando a guerra Com para os ela. seus dias. Sim. E aí você entende, né, quando a gente fala de estresse pós-traumático, isso pode sim vir a acontecer, porque eu tô reativo, né? Eu tô no meu trauma, eu tô na minha dor, e aquilo tá se repetindo em mim. Então eu sofri, né? Se eu sofri, eu preciso encontrar um culpado para esse meu sofrimento. E muitas pessoas vivem uma vida nesse modelo, né, Irlânia? Eu sofri, eu fui humilhada, eu fui maltratada, eu fui xingada. Então alguém tem que pagar por isso. E eu vou com essa amargura para a vida, né? Talvez. E é interessante, né? Eu vi uma cena um dia desse que era exatamente isso. Uma senhora, bem senhorinha, chateada e discutindo assim com algumas pessoas num estabelecimento, numa padaria, e brigando e maltratando e falando coisas para as atendentes, né? Do Uhum. nada, aparentemente do nada. E eu olhei e falei, nossa, quanto amargura, né? E aí lá, rapidamente a gente faz essa análise, né? Provavelmente alguém que sofreu, sim, que também foi amargurada, que também, né, foi ali menosprezada, carregando essa dor, esse sofrimento e colocando isso para o outro também, né? Será que é um bom sentido para a vida? Eu carregar as minhas mágoas, as minhas dores, as situações que me fizeram ali, né? Que me fizeram muito mal, eu transpor isso ao outro, levar isso ao outro, direcionar isso para as outras pessoas? Será que as pessoas têm culpa? Porque é isso, né? É se vitimizar e achar que eu preciso ter um culpado, né? Ah, então se eu não acho culpado, todos são culpados. E eu começo a destilar esse envenenamento que eu recebi na minha história. E é interessante isso, que sempre há como encontrar um sentido na nossa vida, né? E as pessoas elas voltaram do campo de concentração, alguns adoecendo, alguns batendo, alguns, mas outros fingindo que nada aconteceu, né? Nada A destila aconteceu, nada aconteceu. Aí eu trago a Judite, né? É Edith. Edith é uma senhora de 94 anos que tá viva, que dá palestra, ela fala da bailarina de Auschwitz e a liberdade é uma escolha. E ela conta que ela sai do campo de concentração, se muda para os Estados Unidos, se casa, mas ela tem aquelas cenas que vem e captura ela, captura ela. E ela entrou lá novinha e ela tá com 40 anos, com filho, casada, tudo indo bem, e ela tem ansiedade, e ela tem crise de pânico, e porque os pensamentos invadem ela. E aí ela encontra em busca de sentido da vida. E ela lê e ela se corresponde com Victor Frankl e escreve assim: de uma sobrevivente para um sobrevivente. E ele retorna para ela de um sobrevivente para uma sobrevivente. E ela vai fazer psicologia. E sim, ela também é uma psicóloga humanista, fenomenológica, que vai pensar pós-trauma. E ela vai falar disso, que não adianta a gente ficar tamponando a nossa dor. E ela vai falar também da liberdade, é uma escolha, porque quando ela entra no campo de concentração, entra o pai, vai para um lado, ela, a mãe e a irmã vão entrar no mesmo lugar. E quando ela entra, a mãe é selecionada para ir para um lado e ela, a irmã, para o outro. E a irmã entra na câmara de gás, a mãe entra na câmara de gás. Então, no momento que ela entra no campo de concentração, a mãe dela vai, como ovelha muda para o matadouro, morreu. sim. E ela consegue encontrar o sentido da vida. E ela conta que num dia muito frio, ela estava na cama e ela, a irmã e uma outra moça dividindo a cama. Ela tem um pedacinho de pão, ela tira do bolso e ela divide. Um pedacinho de pão com três.
E ela também, super magra, com tifo, desidratada, ela vai no Vale dos Mortos e ela vai caindo, assim, a irmã dela lutando para levantar ela. E uma moça ajuda a resgatar ela. E quando ela pergunta, mas por que que você me ajudou? Porque você também tá magra, você também tá com frio, você também tá com fome. Aí ela falou, eu te ajudei. Porque naquele dia frio você dividiu o pãozinho comigo e eu tô viva. É interessante, você traz a Judite como exemplo. Não quer dizer que o nosso sentido não venha também com os nossos traumas, né? Não é porque eu encontro um sentido na vida que a minha vida é ótima. Não é porque eu encontro um sentido que a minha vida fica perfeita e eu vou ser feliz e nada vai me afetar ou vai me abalar. Eu posso ter meu sentido e posso também trabalhar os meus traumas, as minhas dores, a minha ansiedade, né? Eu posso ter sentido na vida, mas ter vivido depressão, né? Eu posso ter tudo e ainda assim, né, eu buscar sentido. A minha vida não vai estar ótima porque eu achei sentido. Eu posso ter muitos problemas. A minha situação, né, de vida talvez não seja melhor, mas mesmo assim eu tenho sentido. Que quando a gente fala de sentido, não é que eu ganhei na Mega Sena e tô rica. Não. Eu, às vezes, estou buscando e aplicando o meu sentido na vida e eu tenho muita coisa ainda para resolver. Eu tenho muitas dores ainda que me cercam. Mas mesmo assim, eu tenho um motivo para estar aqui. Né? Quando a gente fala de sentido, tem muito a ver com um motivo. Então, que a gente possa buscar motivo para estar aqui. Porque senão a vida ela se torna banal, né? Quando eu não tenho um motivo, tudo, tudo é fugaz, tudo passa. E eu preciso olhar para mim como eu estou aqui. Você usou a metáfora do avião. Eu não vou descer do avião, ainda estou nele, ainda estou em toda essa decolagem aqui, mas eu vou buscando motivos para ainda estar aqui, né? Esse livro traz isso, tem vários outros. Eu acho que quando a gente fala de Viktor Frankl, a gente traz vários outros autores, juntos, mas que todos vão buscando esse motivo e vão trazendo também da sua própria vida, né? A sua própria experiência para trazer, né? É o que eu falo. A minha história, se nada traz sentido, se nada traz motivo, mesmo que eu leve para o outro essa minha trajetória como experiência. E é isso, né? Eu penso que todo mundo tem suas dores, mas nem todo mundo se ergue e reescreve de cabeça erguida a sua dor, né? Porque a dor, ela acontece, é inevitável, né? Para nascer, a gente estava lá no útero da mãe, a gente não tinha fome, tá? Todas as nossas necessidades supridas. O oxigênio chegava para a gente, quando a gente nasce, já tem aquela dor enorme da ampliação do nosso pulmão ali, né? Já nascemos dessa forma, não tem outro caminho. E eu preciso chorar para nascer, né? Eu preciso chorar, eu preciso sentir dor para nascer. Não, ninguém está dizendo aqui que a vida é essa sétima maravilha. Morango, né? Não é um Falaram morango, isso. não é um algodão doce, né, para eu comer. Mas eu preciso olhar para mim como alguém que estou aqui, que eu vou buscar esses motivos, né? E quando eu me relaciono, então, quando eu tenho as relações mais saudáveis, mais justas, eu vou ali dividindo esse sentido, né? Claro, cada um tem o seu, mas eu vou ali compartilhando e dividindo para que até esse motivo de estar aqui na vida seja ameno, né? Essas dores sejam menores, sejam mais fluidas, mais compartilhadas um com os outros. Então, o sentido, esse motivo para a vida é o que a gente está buscando e a gente pode estar compartilhando cada um com o seu, né? E aí, agora você tá falando, eu lembrei, né, quando você falou Ainda Estou Aqui, esse é um poema da Maya Angelou, né? Que ela fala das dores, da segregação que ela vivenciou, dos preconceitos e da reescrita da história dela que ela conseguiu fazer. E eu já tinha lido o livro dela, mas quando teve a Olimpíada, que a gente teve a, a minissérie lá da Simone Biles, que no na pandemia não conseguiu
terminar a prova, que foi embora para casa, e aí ela vai contando, né, das facetas, do abuso que ela sofreu, né, do abuso do médico que abusou de mais de 200 e poucas meninas da seleção americana, que ela tinha vergonha de falar do abuso, porque ela, nossa, como que eu vou falar se a seleção colocou essa pessoa para cuidar de mim, é porque ela é confiável, né? Mas ela começa a fazer terapia e ela vai vencendo o processo de ansiedade, ela vai fazendo o tratamento, ela precisa tratar com a medicação e ela depois, quando ela volta, né, para treinar e ela fala, eu vou treinar porque aquelas meninas todas precisam da minha motivação e elas confiam em mim. Então ela encontrou um sentido para voltar a treinar, que era eu vou ajudar as meninas a continuarem a treinar. E ela faz essa tatuagem aqui, né? Ainda estou aqui. O que isso significa, né? Que todo mundo sofre, Sim. todo mundo tem uma dor. Mas a gente precisa todo dia acordar e gritar pra gente: ei, você ainda está aqui. O que você vai fazer com essa página que você ganhou para continuar escrevendo a sua história? Você vai abandonar a missão de escrever a sua história ou você vai encontrar processos, terapia, livros, pessoas para te ajudarem a se curar e você continuar escrevendo a sua história? Porque realmente tem momentos que a gente não consegue escrever, mas a gente tem antídotos para continuar a escrever. A gente precisa procurar. Não se entregar à dor, não se entregar ao medo, não se entregar à desesperança. É a única forma que a gente tem de erguer nossa cabeça e continuar. E a gente precisa fazer. Que a tristeza, que a desesperança, ela é até natural da vida, né? Que ela dure pouco, né? A minha desesperança, a minha tristeza, porque eu preciso a cada dia, como uma página em branco, estar pronta para escrever, nem que seja alguma coisa, mas eu preciso estar ali, preciso estar presente na minha vida, né? Pertencer, estar presente a quem eu sou, para que eu não me perca, para que eu não fique solta, para que eu não, né, não fique ali não sabendo que caminho, que sentido, que direção, né, seguir. Então, quando a gente fala de vida, eu ainda estou aqui, certamente, eu gostei da história que você traz, mas para que isso também possa ser para a gente, cada um de nós. Eu ainda estou aqui, eu ainda estou viva e eu preciso trazer aquilo que é importante para mim. Eu preciso exercer, né? Buscar no mundo aquilo que faz sentido, aquilo que me completa. Encontre, né? Muitos sentidos. Tenha amigos. Goste de músicas. Leia poemas. Inclusive, é isso que o Victor Frank fala, que quem viveu melhor no campo de concentração é quem tinha repertório musical, de leitura, de conhecimento. Ele traz isso. Então, nessa vida, nesse campo de concentração que cada um está vivendo, nessa vida contemporânea de amores líquidos, de relacionamentos fluidos, a gente precisa ter repertório, porque isso vai trazer para a gente flexibilidade psicológica. A gente vai encontrar caminhos de, é isso, é linha reta. Não, pode ser, pode ter uma curva ali. Vamos procurar a curva. Vamos dar um jeito. Não, vamos jogar futebol. Não, vamos cantar uma música. Não, vamos cantar um poema. Vamos para a gente poder conseguir superar isso que na vida a gente não tem controle. Sim, é verdade. E é isso, Andressa, ó. Gratidão, gratidão, gratidão por mais um encontro, por mais tanta troca maravilhosa. Gente linda, obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Isso é mágico, é lindo, é maravilhoso. E a gente agradece, né? E vamos pensar em temas, possibilidades, histórias. Flor, eu que agradeço. Mais uma quinta-feira. Voltamos ao nosso esqueminha, nosso calendário de lives, que vocês possam estar presentes, que vocês possam participar. Estou vendo aqui que o pessoal está participando, está falando. Eu agradeço a todas, Débora, Papai, Flávia, Stella, pessoas queridas, né? Estamos aqui toda quinta-feira. Traga temas,
traga experiências, faça essa troca, isso é tão importante para todos nós, é um crescimento, vamos crescendo juntos, né? Isso para mim também é um grande sentido, essa evolução em conjunto, tá ok? Gente, obrigada, uma Beijo. boa noite a todos, E até semana que vem, semana né? que vem, Ó, valeu. Tchau, tchau. vai ficar gravada, Tânia. Vai ficar assim. Beijo, beijo, gente. Tchau.